Física, Ensino Médio, primeira série, Introdução à Óptica Geométrica, parte 1. Desde o início da vida que o ser humano busca entender a luz, na antiguidade deu-se significados divinos à luz. Os filósofos gregos tentaram explicar o porquê de vermos os objetos. Platão acreditava que partículas eram emitidas pelos olhos e atingiam os objetos, os tornando visíveis. Aristóteles dizia que a luz era como um fluido imaterial que se propagava entre o olho humano e o objeto que se queria observar. Iremos estudar as conclusões posteriores alcançadas por Newton, Huygens, Young e Maxwell. A óptica é parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Existem duas frentes de estudo. A óptica física, que estuda a natureza ondulatória da luz, a luz como uma onda eletromagnética. A óptica geométrica, que não leva em consideração sua natureza, estuda a luz como raios que viajam em linha reta. A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por ondas eletromagnéticas e que é capaz de provocar sensação visível no observador. A luz no vácuo se propaga a 300 mil km por segundo e assumiremos esse valor constante. A velocidade da luz no ar é igual à velocidade no vácuo, porque a diferença delas é tão pequena que a gente vai assumir que é igual, tá? E vamos chamar de θ e considerar aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. E vamos trabalhar com unidades do sistema internacional, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aqui está o espectro de luz, tá? Você vê que temos vários tipos de ondas eletromagnéticas. E a luz, o espectro visível, né? Ele está só nesse trechinho aqui. Abaixo dele tem valores com comprimentos de onda menores e acima dele valores com comprimentos de onda maiores, mas a gente só enxerga nesse espectro aqui, tá? Ilusão de óptica não é o que lhe parece. O que você vê nem sempre é o que você pensa que é. Aprendemos a perceber ou entender o que estamos olhando e ficamos acostumados a como as coisas devem ser. Algumas vezes, porém, nosso cérebro capta pistas falsas. Outras vezes, nossos cérebros preenchem os espaços que faltam. Nossos cérebros provocam ilusões de óptica em ambos os modos. A ilusão de óptica que você mais vê é a televisão. As imagens da TV não estão em movimento. A televisão é, na verdade, um conjunto de imagens estáticas que aparentam movimento quando mostradas muito rapidamente. Tá? Aqui um exemplo. Se você for seguindo a leitura, olhando o texto e não a cor, às vezes você se passa. Por exemplo, laranja, rosa, cinza, verde, branco. Às vezes você quer falar a cor, né? Por exemplo, vermelho, amarelo, verde, laranja, marrom, azul, laranja, preto, roxo. Então você às vezes confunde, quer falar a cor ao invés de falar o texto. O nosso cérebro, você consegue ler, né? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola, né? Aqui, aparentemente, você acha que as linhas estão tortas, né? Mas são todas linhas paralelas. A diferença de posicionamento é que dá essa impressão de que são linhas tortas, mas são linhas paralelas. Aqui você fica procurando o pontinho preto, né? E você fica tentando focar nele e ele fica fugindo. Porque, na verdade, não existe nenhum ponto preto aí. É o seu ponto cego que mostra esse buraquinho preto. E você tenta procurar esse ponto cego, mas quando você vai no lugar que ele estava, seu ponto cego já muda de posição. Aqui é a questão de campo de visão, ponto de visão. Você pode observar coisas diferentes a depender do seu foco para cada uma dessas imagens. Fontes de luz. Existe a fonte de luz primária, também conhecido como corpo luminoso. Ele produz sua própria luz, tá? Existem dois tipos, a incandescente, que é quente, e a luminescente, que é fria.
E a luminescente também se divide em duas, que é a fluorescente, com um agente, ele tem um componente químico, e a fosforescente, que não tem nenhum agente. E a luz, a fonte de luz secundária, que é o corpo iluminado. Ele não produz sua luz própria, ele só reflete a luz que incide sobre ele, tá? E a maioria das fontes de luz, né, são secundárias. Raio de luz é uma linha orientada que representa a trajetória seguida pela luz, tá? E feixe de luz nada mais é do que um conjunto de raios de luz. Existem três tipos de feixes luminosos: o feixe paralelo, o feixe convergente e o feixe divergente. Paralelo, eles não se cruzam. Convergente, eles direcionam para o mesmo ponto. E divergente, eles partem do mesmo ponto em direções totalmente opostas. Meio de propagação da luz. Existe o transparente, que permite a propagação da luz sem distorcer a imagem do objeto, como mostra na figura abaixo, né? A luz atravessa sem sofrer nenhum desvio, você consegue observar com nitidez o objeto. Translúcido permite a propagação da luz, mas distorcendo a imagem do objeto, como mostra a figura ao lado. Você consegue ver, mas você não vê com tanta nitidez. Porque a luz, quando atravessa esse objeto, ele sofre pequenos desvios. E o opaco, que não permite a propagação da luz através dele, refletindo e absorvendo a luz incidente. Então, você vê que nenhum dos raios de luz consegue atravessar esse meio opaco. E é nos meios opacos que você consegue projetar imagens, tá? Fenômenos ópticos: reflexão, regular ou especular. Reflexão já sabemos que é o fenômeno em que a luz ela vai, bate em um objeto e retorna, né? Então a luz incide em uma superfície e volta ao mesmo meio, seguindo as leis da reflexão, que a gente vai ver num capítulo separado. Ocorre quando a superfície é uma superfície metálica bem polida, que a gente considera como espelhos. Repare que a luz vem, ela bate os raios de luz e são direcionados de forma bem regular, ok? Reflexão irregular ou difusa: a luz incide na superfície e volta ao mesmo meio, como acontece na regular. Porém, não segue as leis da reflexão. Isso normalmente ocorre em superfícies rugosas. Repare que a luz ela vem toda direcionada. Quando ela bate na superfície rugosa, ela é refletida em direções totalmente avulsas. Bagunçado mesmo, tá? E é por causa dessa reflexão irregular que a gente consegue observar quase tudo ao nosso redor. Refração. Refração é o fenômeno no qual a luz incidente atravessa a superfície e continua a se propagar no outro meio. Ocorre quando a superfície que separa dois meios é transparente. Posteriormente a gente vai estudar melhor cada um desses fenômenos, tá? Agora é só para dar uma passagem geral e você saber a diferença de cada um deles. Absorção: a luz incidente em uma superfície não se reflete e nem se refrata. A luz, que é uma forma de energia radiante, é absorvida pela superfície, aquecendo-a. Ocorre, por exemplo, nos corpos de superfície preta, conhecido como corpos negros. Por isso que não é bom usar roupas escuras em dias quentes. A cor dos objetos. A cor de um corpo depende de dois fenômenos importantes: absorção e reflexão difusa. Todo corpo que recebe luz absorve totalmente ou parcialmente a luz que lhe é transmitida. Quando ele não absorve tudo, ele acaba refletindo uma parte de forma difusa, ou seja, a reflexão difusa é responsável pela visão dos objetos que nos cercam. O corpo branco é um corpo que reflete todas as cores e não absorve nenhuma. E o corpo negro é um corpo que absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Aqui, né, um exemplo, aqui são as cores primárias e as compostas. E se eu tenho um corpo verde e emito uma luz branca, ele vai refletir verde e vai chegar nos nossos olhos a cor verde. Se eu tenho um corpo branco e lanço uma luz branca, ela vai refletir e vai chegar nos nossos olhos a cor branca. Se eu tenho uma luz branca e ilumino um corpo amarelo, aí a luz amarela vai ser refletida, a cor amarela, e a gente vai enxergar amarelo. Porém, se eu tiver uma luz branca e lançar num corpo negro, ele vai absorver tudo e não reflete nada, por isso que a gente não vê nenhuma cor. Se eu lanço uma luz verde no corpo azul, ele não reflete nada, então a gente também não enxerga nada, a gente vai enxergar a cor preta. Se eu tenho uma luz vermelha e lanço no corpo vermelho, ele vai refletir o vermelho e a gente enxerga vermelho. Ok? Então, tipos de luz. Nós temos a luz monocromática ou simples, que é a luz de uma única cor.
como a luz monocromática amarela emitida pelo vapor de sódio nas lâmpadas. A luz policromática ou luz composta é a luz resultante da mistura de duas ou mais cores, como a luz branca do Sol, ou a luz emitida pelo filamento incandescente da lâmpada comum. A luz branca emitida pelo Sol é uma luz policromática constituída por diversas cores, as quais podem ser divididas em 7 cores principais, que são as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde e azul, anil e violeta. E aí está mais ou menos o que ocorre quando você coloca, aí depois a gente vai ver esse fenômeno, que é o que a gente chama de difração, que você consegue decompor a luz branca nas cores que compõem as cores do arco-íris. Tá? E por hoje é só, nos encontramos na próxima aula.